Vamos para mais uma aula, para mais um entendimento, para mais uma compreensão, para examinar um pouquinho mais o livro sagrado, a Bíblia, né? O Manual do Ser Humano. Como é que você está? Tudo bem? Eu desejo que esteja, é minha oração, é minha súplica, é minha intercessão e ação de graça por você mesmo. Pega a tua Bíblia e hoje vamos ler dois versículos, dois textos em livros diferentes. Vamos examinar Mateus 16, capítulo 16, versículo 21. E você já pode deixar aberto também Efésios 6, capítulo 6, versículo 18. E que nós possamos aprender um pouquinho um com o outro através da palavra, né? Essa palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, que renova nós por dentro e que sai de letra para espírito, né? Jesus disse em João 6,63 que essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra que é espírito, que é viva, que é eficaz e que é penetrante e que transforma. É através da meditação diária, dia a dia, que você, vamos sendo transformados à glória do unigênito. Ou seja, a essência da palavra vai nos transformando, nos moldando ao caráter de Deus, né? Cristo habitando em nós vai transformando em nova criatura e agregando o fruto do teu espírito, né? O Deus habitando a mim e o Deus habitando a você. Em Mateus capítulo 16 e versículo 21, diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, os ditos religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Faz parte aqui de um contexto em que Jesus prediz a tua ascensão. Ou seja, ele já tinha vivido por volta de 33 anos, ele esperou até os 30 anos para passar pelo batismo, e depois que ele passou, ele começou o ministério que durou por 3 anos. E aqui próximo a ele ser entregue na mão dos religiosos, dos judeus, por conta da inveja, por conta de eles não terem recebido ele como filho de Deus, mas também por conta da profecia, do Velho Testamento inteiro, os profetas já vinham profetizando que o Messias viria e que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Ou seja, projeto de Deus, plano de Deus para minha salvação e para a sua, né? O amor sacrificial do nosso Deus, o amor ágape. E aqui ele estava ensinando os seus discípulos sobre o que ele haveria de passar. Porém, os discípulos parece que não pegaram essa lição, ou que não interpretaram essa lição, ou que não quiseram interpretar ou ouvir e aceitar. Porque depois dele morto ao terceiro dia, foram ao túmulo para embalsamá-lo, para fazer o trabalho completo. Esqueceram de que ele falou que ressuscitaria no terceiro dia. E até mesmo quando apareceu, Tomé duvidou. E somos nós hoje, né? Diz você, porque eu falo por mim. Às vezes a gente tem uma fé não inabalável, não acreditando sem duvidar, mas ao contrário. Nós falamos que acreditamos nesse Deus, que acreditamos nesse Jesus, confiamos nele, mas quando a circunstância ou quando as demoras acontecem, às vezes nós até louvamos na alegria ou na dor, na doença, e vão continuar te adorando. Mas quando de fato somos atingidos
pelos vendavais, pelos temporais, pelas circunstâncias carrancudas, eu e você fraquejamos e esquecemos do que Deus prometeu. E eu quero dizer para você que Deus é um Deus de promessa. Deus, ele é um Deus que ele promete e ele cumpre. Lá no Velho Testamento, ele prometeu pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, que haveria de vir, pelo profeta Joel, e enfim. E ele cumpriu, na risca. Ele prometeu aqui para os discípulos o processo, que ele haveria de ser entregue aos religiosos, e seria crucificado, seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, como de fato aconteceu. Ele prometeu, ele cumpriu. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, se você um dia recebeu uma palavra de promessa, persevere nessa promessa. Confie nesse Deus. Continue servindo de todo o coração. Continue o buscando em fé inabalável. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Hebreus 11:1. E a fé é o único jeito de agradá-los a Deus. Pois sem fé é impossível que eu e você possamos agradar a Deus. Mas Ele é galardoador, ou seja, Ele vai trazer de presente, ou seja, as promessas, as bênçãos, tudo aquilo que tanto na Sagrada Escritura como promessas feitas sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, vai acontecer porque Ele é galardoador quando nós o buscamos. Então não é a fé, é o passo inicial, é o pontapé inicial, é a chave que vai abrir a essa busca ao nosso Deus. Porque Ele é galardoador, não de quem tem fé. A fé é o passo para chegar, é a chave que abre essa porta. Mas Ele é galardoador, ou seja, Ele vem ao encontro com a provisão, com a promessa, com o cumprimento de tudo que falou, de tudo que escreveu, de tudo que prometeu. Mas tanto eu e você precisamos o buscar. Precisamos nos esforçar cada vez mais para buscar e ir de encontro a esse Deus. Oséias 6:3, né? Fica esse recado para você, fica esse convite para você. Busque ao Senhor, porque é certo que Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus que promete e cumpre. É um Deus fiel, é o nosso Deus. Criador dos céus, da terra, dos mares, o nosso Criador. E fomos criados a um propósito, para que o buscássemos, para que adorássemos. Agora, lendo. Então, vida prática para essa palavra que acabamos de ler é confiar. Confiança e buscar. Continuar perseverante, continuar confiando, continuar, Senhor, o Senhor me acordou mais um dia, o Senhor me deste mais um dia. Estou vivo, mais um dia, mais uma manhã acontece. Qual que é o comando para esse dia? Abre a palavra em oração, pede para Deus revelar a palavra. E quando estiver lendo, Espírito Santo, me ajuda, me ensina, me revela essa palavra. Senhor Jesus, és bem-vindo. Meu Deus, és bem-vindo. Eu prometi que eu ia ser o seu professor de vida e que iria dar a luz, segundo o que o Senhor me ajudar e através da minha boca, que seja instrumento para te ensinar sobre o livro da lei, sobre o livro da vida, sobre o manual do ser humano, para que você entenda e compreenda como trabalhar e como ser achado e como conhecer o nosso Deus. Lembrando que Ele é uma fonte inesgotável e a eternidade não vai ser o suficiente para o conhecê-lo, porque senão Ele não seria Deus. Somos criatura. Mas o interessante e o importante é que nós conhecemos Ele parcialmente e cada dia conhecemos um pouquinho mais. E que nunca vai esgotar esse conhecimento. Mas Ele nos conhece plenamente. Ele te conhece plenamente. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe o que você está passando agora e conhece e não é indiferente ao que você está sentindo. Acredite nisso. Ele está te olhando, Ele está te vendo neste momento. Como você está? Nesse teu leito de dor, nesse teu leito de enfermidade, nessa tua dúvida, nessa tua aflição e nessa tua batalha. Confie e clame a Ele. Invoque o nome do Senhor Jesus.
e será salvo tu e a tua casa. Efésios capítulo 6, versículo 18, como mencionado, e diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É um convite, é uma ordem, é um mandamento. O que precisamos fazer? Orar em todo o tempo, com todo tipo de oração. Existe a oração de súplica, de intercessão, de ação de graça. A oração de súplica é quando eu oro no Espírito, quando eu oro em pé, quando eu simplesmente penso em Deus e estou suplicando. Essa é uma oração de súplica. Quando eu estou pedindo por algo em específico, é uma oração de súplica. Quando eu prostro, quando eu tiro um tempo exclusivo para falar com Deus, é uma oração. E aí ela engloba todos os 7 campos da oração, né? E na oração eu preciso reconhecer quem é Deus, que é o modelo da oração do Pai Nosso, né? Reconhecer, primeiro eu adoro ao Senhor, eu santifico, eu peço licença para entrar no Santo dos Santos, porque o véu do templo foi rasgado e hoje eu tenho acesso a esse Deus no Santo do Santo como você. Eu não preciso de pastor, de presbítero, eu não preciso de intercessor, eu não preciso de sacerdote como no passado. Você aí, no seu lugar, apenas com o pensamento você já fala com Deus, desde que você seja sincero. Buscar-me-ei e me encontrarei quando buscar-me de todo o coração, de toda a vontade, de todo o teu pensamento, de todo o teu intelecto, com todas as tuas forças. Você vai encontrar esse Deus. Então, orar todo o tempo, com todo tipo de oração, em todo momento, oração de súplica, oração de intercessão, de ação de graça, né? Você está indo para o trabalho e aí você, em pensamento, Senhor, guia nós aqui nessa condução, guia nós nesse trânsito, guarda nós de bala perdida, de homem sanguinário, de maldade, conduza-nos, né? Você vê ali um mendigo, você intercede por ele, você vê uma situação que você pode interceder. Eu não posso fazer muito, mas eu posso interceder. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, cura essa pessoa, liberta ela do vício, liberta ela dessa ilusão. E você está ali em pensamento, né? Alguém te ofendeu no trânsito, alguém te ofendeu na empresa, e você está em pensamento, repreendendo na autoridade do nome de Jesus, invocando o nome de Jesus. Então você está em todo tempo em espírito de oração e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Doméstico da fé, né? Todos aqueles que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador e Filho de Deus, confessaram com a tua boca e com o teu coração, creram que Jesus é o Senhor, que Jesus se entrega, e aí se entrega. Eu confesso publicamente, através do batismo, reconhecendo Jesus como meu Senhor, e aí eu entrego totalmente a minha vida a esse Senhor, que agora é o meu Senhor, então eu estou agora no comando de Jesus, onde Jesus em mim fará toda a obra pelo Espírito Santo, me levando até Deus, dia a dia, me transformando, porque eu nasci de novo, eu tenho uma nova identidade, cidadão do céu, tá? Você tem uma nova identidade, cidadão do céu, para viver em novidade de vida. Então aquela vida passada, ela não existe mais. Você cada dia mais vai estar mortificando o seu velho eu, né? Se transformando em uma nova pessoa. Um novo palavreado, um novo andar, um novo pensar, né? Comportamentos diferenciados, onde vão olhar para você e vão identificar Cristo. Vão identificar uma nova identidade. Essa é a palavra de hoje, de Efésios 6, 18. E como é que você faz isso? Tomando sobre si a armadura do cristão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nem os lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os domésticos da fé, ou todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho de Jesus, pelo qual sou embaixador em cadeia, dizia aqui o apóstolo Paulo, para que possa falar de Jesus livremente, como convém falar. Né? Somos salvos, Deus ele faz em mim, por mim e através de mim. Deus ele faz em você, por você e através de você. Ele te salva para que você provoque e promova discípulos. Esse é o trabalho do evangelho, o evangelismo. Na medida que Deus nos salva, ele já nos transforma em um missionário, em um evangelista, para proclamar as boas novas de salvação. Em Romanos 10, qual formosos é os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Qual formosos é os pés daquele que anuncia o evangelho. Qual formoso é os pés daquele que falam do amor de Jesus, falam dos feitos de Jesus, dos milagres, sinais, prodígios, feito na tua vida, feito na minha vida. Né? O que são os pés? Você deixa rastros, você deixa traços, você deixa legado, e vidas são transformadas através da sua vida, através do seu comportamento. Às vezes você fala, eu leio a Bíblia e não entendo. Peça a Deus sabedoria. Tiago 1,5. E ele vai dar em abundância sabedoria e entendimento para que você entenda a palavra. E caso você precise de mim, é claro, eu fico à disposição. Pode pôr no comentário aí. E escrever, mandar seu contato, que eu vou te ajudar na medida que eu puder. Pode ter certeza disso. E se eu não tiver todas as respostas, vamos orar junto, vamos buscar apoio juntos. Porque nós não precisamos de ter todas as respostas. Nós precisamos ser dependentes de Deus e ser obediente e submeter à tua vontade. Porque é isso que Deus quer de nós. Que nós mergulhemos na água do Espírito para que Ele nos abasteça, para que Ele nos fortifique e para que Ele nos salve. Porque é de glória em glória até chegar à estatura de alguém perfeito. Hebreus 12, 14. Sem a paz, sem a santificação, ninguém verá Deus. Eu não sei você, mas eu quero ver Deus. E se eu quero ver Deus, eu preciso ter paz com todos e me santificar. Ou seja, o que é santificar? Apartar de tudo e toda aparência do mal. E assim, eu desejo que essa palavra tenha entrado no teu coração como uma espada e que venha produzir o fruto do arrependimento, o fruto do amor, e que o Espírito Santo convença você cada vez mais para que você possa convencer os seus e para que haja salvação na sua vida, pela sua vida, através da sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém?